Sejam muito bem-vindos a mais um Andrew Jumper Live, nessa série que nós estamos fazendo no mês de dezembro, falando sobre o Natal. A primeira nós falamos sobre o sentido do Natal, abordamos vários aspectos, inclusive um pouquinho sobre a inódia, a inologia natalina. Depois nós falamos sobre as profecias messiânicas, aquelas profecias do Antigo Testamento que apontam para a encarnação do Verbo, Jesus Cristo. E hoje nós vamos ter essa live muito especial com os nossos irmãos pastores e teólogos, falando especificamente sobre a encarnação do Verbo, vários aspectos bíblicos e teológicos sobre esse tema você vai aprender hoje. Então, quero pedir ao professor Eber e ao nosso professor João Paulo que, por favor, deem boa noite aí para a nossa audiência. É um privilégio estar com vocês nesta noite e eu espero que aquilo que o Dr. João Paulo, o Dr. Mauro e eu dissermos seja para o enriquecimento de vocês e vocês conheçam mais e melhor quem é o Redentor de vocês. Como é que ele veio à existência como Redentor. Ele é Deus, sabemos. Ele é homem, também sabemos. Mas como que ele veio a ser Redentor? É isso que nós vamos tratar nesta noite. Amém. Para mim é um privilégio participar de mais esta live, e esta de maneira muito especial, porque o meu professor de Teologia Sistemática está entre nós, não é? Então é um desafio especial falar de encarnação na presença de quem me ensinou a respeito desses assuntos na Teologia Sistemática. Então que nosso Deus nos dirija e que seja um momento gostoso para todos os nossos telespectadores, youtuber espectadores e Facebook espectadores, que todos tenham um momento gostoso aí, aprendendo mais a respeito desse assombro e desse mistério, que é o fato de que Jesus Cristo, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Diga-se de passagem, professor João Paulo, nosso professor, porque ele também foi o meu professor de teologia sistemática, praticamente toda a carreira de teologia sistemática aprendi com o Dr. Eber, lá na década de 80. Faz alguns anos. Você já era nascido, João Paulo, em 80? Eu nasci nesse ano aí. Opa, olha aí. Então, nessa década, professor Eber já ensinava teologia e eu já estudava teologia, olha só. Enquanto o pessoal acaba de chegar aí, você que já chegou... Só tem um culpado, Dr. Eber. Isso, ele é o culpado, é isso aí. E você que já chegou, nós queremos aí pedir que você, por favor, enquanto espera o restinho do pessoal aparecer e chegar, que você nos dê a alegria e o privilégio de se inscrever no nosso canal, de poder deixar aí também o seu comentário, deixar o seu like no vídeo, porque isso faz com que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem sobre o Natal. E de presente de Natal vai para vocês a mais nova edição da nossa revista Fides Reformata, que foi publicada a semana passada. Você encontra aí no nosso site cpaj.mackenzie.br mais uma série de artigos que agora sim completam os 25 anos inteiros de publicação da nossa revista e que se encontra totalmente gratuito aí no nosso site. Então, vá lá e conheça a nossa revista e os nossos cursos. Muito bom, gente. Então, sem maiores delongas, vamos aqui para o nosso trabalho dessa noite, que é entender mais bíblica e teologicamente sobre a encarnação do Verbo de Deus. Professor Eber, por favor, responda-nos o que é a encarnação. Se eu soubesse, cara, há muita coisa misteriosa por detrás desta palavra
encarnação. Você sabe que Jesus Cristo é uma pessoa extremamente complexa, porque ele é ímpar, ele é sem igual, não há ninguém semelhante a ele, que seja ao mesmo tempo Deus e homem. Então a encarnação tem a ver com a união de duas naturezas numa pessoa só. Por exemplo, a pessoa divina, a segunda pessoa, ela tem uma natureza divina, e na encarnação, essa pessoa com natureza divina assumiu uma outra natureza, que é a natureza humana, porque era necessário que o Redentor tivesse as duas naturezas unidas, naquilo que em teologia a gente chama de unio personalis, isto é, a união de duas naturezas numa só pessoa. Era necessário que houvesse encarnação a fim de que houvesse redenção. Sobre a necessidade da encarnação, a gente vai falar depois. Mas encarnação tem a ver com essas duas facetas fantásticas e misteriosas quando juntadas. E Nosso Senhor é o único que possui isso. O Pai não possui isso. O Espírito Santo não possui isto. Somente a pessoa segunda da Trindade que tem uma natureza acrescida à natureza divina que eternamente ele possuía. A gente volta a falar disso mais tarde. Ótimo. Eu não tenho nada a acrescentar, eu só gostaria de dizer que na última quarta-feira eu estava dando um estudo sobre isso, lá, aqui na igreja, não é porque eu estou gravando aqui da Igreja Presbiteriana José Manuel da Conceição, em Jandira, aproveitando já para fazer o merchan, e aí eu primeiro disse que Jesus Cristo mudou a sua natureza, e depois eu voltei e rapidamente me corrigi para dizer, não, ele não transformou a sua natureza, ele não mudou a sua natureza, mas ele acrescentou uma natureza sobre si. Ele não tinha uma natureza humana e ele passou a ter uma natureza humana, e assim ele nasce da Virgem Maria. Então, é um assunto, como o Dr. Eber disse, é um mistério, e um mistério até difícil de falar sobre ele, porque, às vezes, é fácil a nossa linguagem não dar conta de explicar o assombro e falar alguma coisa escorregadia, não é? Mas é um assombro e é uma beleza maravilhosa, esse mistério e essa maravilha de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nele nós vimos a sua glória, nós vimos a glória de Deus, glória como do unigênito do Pai. Por sinal, pessoal, lembrando aqui, o Dr. Eber tem mais de um livro escrito em cima desse tema. Fala aí, Dr. Eber, quais são os livros aí sobre o Redentor que o senhor já tem publicado, por favor? Eu tenho 3, faltam 3. Eu tenho As Duas Naturezas do Redentor. É um livro meio... é um livro que tem muito material. Se você é um pregador, se você é um mestre, eu aconselho você a ter isso, porque tem material muito grande, muito espaçoso, que você não encontra em outros livros na literatura portuguesa evangélica. Então, o primeiro é As Duas Naturezas do Redentor. O segundo é a união das naturezas. Eu trato da unio personalis, a união das duas naturezas numa só pessoa, a que me referi há pouco. E o terceiro livro que eu tenho publicado diz respeito à humilhação do Redentor. Eu trato da encarnação e trato do nascimento e dos sofrimentos do Redentor. Mais tarde vem a humilhação do Redentor, sua morte e sepultamento. Mas essa é conversa para depois. Ok, muito bom. São livros aí que estão publicados pela editora Cultura Cristã. Cultura Cristã. E você pode ter acesso aí no site da editora, tá bom? Uma pergunta aqui que não está no nosso radar aqui, mas que me ocorreu de levantar.
se quiserem falar sobre ela. Normalmente, a gente se refere às pessoas da Trindade, e obviamente, então, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, como a segunda pessoa da Trindade. Obviamente, então, falaremos da primeira, da segunda e da terceira. E o nosso tema hoje não é a Trindade per se, né? Mas existe uma controvérsia sobre essa ideia de hierarquizar, né? É uma controvérsia histórica sobre hierarquizar as pessoas da Trindade. A pessoa de Jesus, que tende a ser a pessoa sobre quem nós mais falamos, ela é mais importante que as outras duas pessoas da Trindade? Eu vou me aventurar a mexer com isso. Dentro da teologia, para o entendimento de uma pergunta que o Mauro fez, existem dois tipos de estudo com relação à Trindade. Uma é a Trindade ontológica, eu já explico, e outra é a Trindade funcional. Na Trindade que a gente chama de ontológica, não existe nenhuma diferença na ousia, ou seja, na essência das três pessoas. O Pai tem a mesma natureza do Filho, e o Filho tem a mesma natureza do Pai, e o Espírito tem a mesma natureza do Pai e do Filho. Eles são coessenciais. Então, não há nenhuma gradação em importância. Então, eles têm a mesma natureza. Qual? A divina. Tá? Por isso que, quando ele fala eu e o Pai somos um, ele não está dizendo que somos uma pessoa. É que nós possuímos a mesma essência. Tá? Eu e o Pai temos a mesma essência. Esse é o significado da expressão que Jesus usou. Todavia, quando nós falamos em trindade econômica, aí a gente tem uma nova perspectiva. Econômica diz respeito ao modo de agir, ao modo dela funcionar, dela trabalhar. Então, na trindade econômica, existe uma certa precedência do Pai sobre o Filho e do Pai e o Filho sobre o Espírito Santo. Ou seja, quem foi que enviou Cristo, o Filho, ao mundo para tomar a humanidade? Foi o Pai. O Pai que me enviou, diz ele. E quem que enviou o Espírito? Na teologia a gente ensina que o Espírito procede do Pai e procede do Filho. Então há uma certa, não gradação, mas função diferente, onde um está sob o outro. Essa submissão é de função, não é de essência. O Pai é maior do que eu, disse Jesus Cristo. Em outras palavras, o Pai tem precedência sobre o Filho, assim como na questão de família, um pai tem precedência sobre um filho. E como filho que veio ao mundo encarnando-se, o filho deve obediência ao Pai. Há um sentido em que o filho é subordinado ao Pai, funcionalmente falando. Isso significa que Cristo Jesus está sob as ordens do Pai. Por exemplo, ele falou assim, eu vim a mandato do meu Pai, fazer as obras do meu Pai. Então, existe uma subordinação não ontológica, mas uma subordinação funcional. Assim como o Espírito é subordinado ao Pai e ao Filho, lembra que Jesus Cristo disse o que é que ele devia dizer, o Espírito Santo devia dizer, o Espírito Santo também é submisso ao Pai e ao Filho. Então, essa subordinação que existe na Trindade... Parece que o professor Heber travou um pouquinho. Ajuda, tá? Então, eu espero que não fique tão complicada essas duas distinções que eu fiz aqui. Tá? Não é questão de ser mais importante ou mais Deus um que o outro. Entendi. A Trindade
ontológica, as três pessoas possuem a mesma essência. Mas no que diz respeito a funções, as três são diferentes. Tá? Ok. Doutor Heber, a sua resposta travou um pouquinho aqui. Eu vou fazer outra pergunta agora para o professor João Paulo e vou pedir para o senhor, não é para não ouvir a resposta dele, não. O senhor sai da sala e entra de novo para ver se a sua conexão melhora para a próxima resposta, tá bom? Enquanto o chefe, né, dá uma saidinha e volta, eu faço aqui a próxima pergunta para o professor João Paulo. Quais são as bases bíblicas da encarnação? E o Dr. Heber já sabe essas bases bíblicas. Se ele puder, isso, ele já volta aí, já entra de novo no nosso bate-papo. E aí, professor João Paulo, quais são as bases bíblicas da encarnação? Nós temos diversas, né, doutor Mauro, diversas bases bíblicas. Desde o Antigo Testamento, nós já temos o anúncio de um Salvador. E no Antigo Testamento fica um pouco complicado, porque às vezes esse Salvador tem características claras de Deus. Outras vezes esse Salvador é apresentado como tendo características claramente humanas. Então, até para as pessoas antes do advento, não é? Antes da vinda de Cristo Jesus, era muito complicado entender tudo isso. Tanto que nós encontramos no período interbíblico, período do estudo do judaísmo ali, né, antes do Novo Testamento, nós encontramos pessoas falando até da vinda de mais de um Messias, porque eles não conseguiam entender como uma só pessoa conseguiria dar conta de cumprir todas aquelas profecias como Isaías 9:6, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 7, Isaías 11, esse rebento de Jessé, esse filho de Davi, o filho de Abraão que abençoaria todas as famílias da terra, o filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente, o profeta semelhante a Moisés. Todas essas profecias apontavam para uma pessoa, para um ser humano que viria no futuro, para salvar a humanidade. Isaías 53 aponta que essa pessoa até mesmo passaria por um processo de morte. Mas, ao mesmo tempo, algumas vezes, o próprio Senhor diz que vem e vai Ele mesmo salvar pessoalmente. Muitas vezes nós temos profecias no Antigo Testamento nas quais Yahvé, em pronome pessoal próprio, de primeira pessoa, ele diz: eu vou e vou resgatar o meu povo, e vou fazer, e vou descer, e serei o pastor das minhas ovelhas, eu vou fazer todas essas coisas. Aí quando a gente chega no Novo Testamento, é que essas coisas se tornam mais claras, porque finalmente nós entendemos que, de fato, essas duas verdades são aplicáveis. É o próprio Deus quem veio pessoalmente, mas Deus veio pessoalmente em forma de homem. Então o verbo se faz carne. Então aquele que estava no princípio com Deus, ele era Deus, e ele de repente vem e se encarna e passa a fazer parte da nossa história. E aí vem todas as profecias ali do começo, tanto de Mateus quanto de Lucas, não é? Que falam a respeito do Espírito Santo gerando essa semente em Maria, como a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, fecundando essa semente de Maria. Então nós temos vários textos que mostram que Jesus Cristo, de fato, é a segunda pessoa da Trindade, pré-existente. Ele é o próprio Yahvé, ele é o próprio Jeová que se encarna, que toma sobre si natureza humana. Nós temos isso em Filipenses 2, nós temos isso em Colossenses capítulos 1 e 2, nós temos essa realidade em Hebreus, tem muitos textos bíblicos, é uma abundância, uma grandeza, uma infinidade de textos bíblicos que falam a respeito disso. Eu estava pesquisando agora há pouco na internet, eu encontrei uma lista de 100 versículos sobre a encarnação. Então, quer dizer, base bíblica é o que não falta para essa doutrina maravilhosa. Ok, doutor Heber, algum comentário aí sobre essa área da base bíblica? Não, a base bíblica é dele. Tá certo. Ele que é o professor de Novo Testamento, não é? Muito bom, gente.
isso, né, fica muito notório, né, à medida em que a gente trabalha o texto bíblico e entende o texto no conceito geral da teologia bíblica e, finalmente, da teologia sistemática, né? Aliás, isso é uma coisa que muitas pessoas não entendem, porque nunca foram expostas a isso, né? Eu sou professor de teologia bíblica. Professor Eber é o nosso mestre aí da área de teologia sistemática. E tem gente que pergunta, então uma é bíblica e a outra não é bíblica? Só para deixar claro para vocês, né? A teologia bíblica é o nosso esforço junto ao texto, entendendo o texto dentro do seu contexto histórico, a sua natureza orgânica, para que a gente possa remeter os resultados da teologia bíblica para que o teólogo sistemático coloque em termos teológicos, didáticos, aquilo que nós retiramos da teologia bíblica, tá? Só para ficar claro. Em que a teologia sistemática é filha da teologia bíblica e neta da exegese. Isso. Eu vou até mais longe, chefe. Eu costumo dizer que há um sentido no qual a nossa teologia sistemática, que é bíblica, ela até passa a controlar a nossa teologia bíblica, né? Afinal de contas, nós somos confessionais. Então, nós já chegamos ao ponto da confissão. E aí, doutor Mauro, você não você vai ao texto para fazer teologia bíblica, você vai com pressuposições. Isso tem a ver com sistemática, mas eu acho que não é o nosso ponto hoje. Não, só estou colocando areia aqui na nossa conversa, né, para complicar as coisas. Muito bem. Doutor Eber, quem é o sujeito da encarnação? Ok. Eu vou fazer aqui uma corrigenda em relação ao uso que pastores fazem muito frequentemente. Eu já vi pastor bom, gente fina, usar uma expressão como esta. Vamos tratar hoje da encarnação de Jesus. Não é heresia dizer uma coisa desta, mas é uma impropriedade terminológica. A encarnação não é de Jesus. Jesus é o encarnado. Jesus Cristo é aquele que tem as duas naturezas unidas, a divina e a humana. Então, a encarnação é de uma das pessoas da Trindade. A encarnação não é do Pai, a encarnação não é do Espírito, o sujeito da encarnação é o Filho de Deus. Então, não é muito próprio dizer Deus se encarnou. Por quê? Porque o Pai é Deus e não se encarnou. O Espírito é Deus e não se encarnou. Então, é preferível dizer que o Verbo se fez carne do que dizer Deus se fez homem. Agora, se você disser que Deus se fez homem e explicar, eu não tenho nenhum problema. Mas explique. Tá? Então, quem se fez homem é a segunda pessoa da Trindade ou o Filho. O texto que João Paulo mencionou e o texto que vai aparecer algumas outras vezes, provavelmente nesta conversa, e o Verbo se fez carne. Tá? Você pode substituir verbo por filho, não há nenhuma impropriedade. Mas foi a segunda pessoa da Trindade que resolveu assumir uma natureza que ela não possuía anteriormente. Então, o sujeito da encarnação é o Filho. E o Filho reconhece, numa linguagem de Hebreus, diz assim, escuta lá, Hebreus 10:5. Por isso, ao entrar no mundo, o Filho diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me formaste. Corpo aqui não é sinônimo de carne, não é sinônimo de fisicalidade, mas é sinônimo de humanidade, de natureza humana. Então, é o Filho que assumiu natureza humana. Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Daqui a pouco eu vou mexer nesse carne pecaminosa.
Então, vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Portanto, o sujeito da encarnação, repito, não é o Pai, não é o Espírito, mas o Filho, ou, dizendo escrituristicamente, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós dizermos Cristo se encarnou ou também não? Eu não diria assim, porque Cristo é o Mashiach, é o ungido, é o Messias. Então, o Messias é o encarnado. O Verbo não é Messias. O Verbo não é Cristo. Legal. Jesus é o nome humano dele. Cristo diz respeito à posição que ele ocupa em relação a Deus. Ele é o Messias de Deus, ele é o ungido de Deus. Então, se quisermos usar o termo com propriedade, dizemos que o Filho se encarnou. Evitemos, por questão de consistência teológica, dizer que Cristo se encarnou. Não, Cristo é o encarnado, assim como Jesus é o encarnado. Perfeito. Então, eu preciso, talvez, provavelmente, entrar nesse rol aí dos confessantes, né, que eu já devo ter usado a expressão Jesus encarnou-se, Deus encarnou, e assim por diante. Todos nós já fizemos isso. Provavelmente explicando. Agora eu estou mais alerta e mais atento. Que é uma necessidade que nós temos, né, que é de sempre procurar refinar a articulação teológica. Para isso que existem as confissões, né? Para isso que existem os catecismos, para a gente aprender e para a gente ensinar, né? Para os nossos filhos, né? E para a nossa igreja, a necessidade da clareza da articulação teológica. Muito bom, é importante aprender sobre isso. Muito bem, vamos para mais uma questão aqui. Maria é mãe biológica de Jesus ou ela apenas foi usada para abrigar Jesus ou o Verbo encarnado no seu ventre? Professor João Paulo. Certa feita eu escrevi um texto sobre isso e alguém me acusou e disse que eu estava cometendo uma grande heresia e que eu estava afirmando algo que os muçulmanos ficariam felizes de ouvir. Mas a pessoa teve toda essa reação por realmente desconhecimento da palavra, né? Toda a história de semente na Bíblia é muito importante. A palavrinha grega, né, espermatos, é muito importante. A semente da mulher aparece lá em Gênesis já. A semente de Abraão aparece muitas vezes em Gênesis também, várias promessas relacionadas à semente de Abraão e promessas relacionadas à semente de Davi. Assim, todas essas promessas, elas teriam que ser cumpridas por meio de alguém que viesse e tivesse o sangue de Davi, o sangue de Abraão e o sangue de Eva. De maneira que, quando a Bíblia fala que o Espírito Santo envolveu Maria com a sua sombra, o que aconteceu ali foi que, de alguma maneira sobrenatural, é claro que a gente, em hipótese alguma, está falando sobre uma relação sexual entre Deus e Maria, em hipótese alguma a gente está falando um absurdo desse, mas o que nós estamos dizendo é que o óvulo de Maria foi fecundado de alguma forma miraculosa pelo Espírito Santo de Deus, de maneira que Jesus carrega na sua carga biológica, Jesus carrega material genético de Maria. Talvez a gente vai olhar para Jesus e vai olhar para Maria e vai ver algumas semelhanças, não é? Entre os dois. Porque Jesus, de fato, é o filho da mulher, literalmente. Maria não foi, entre aspas, uma barriga de aluguel. Maria não foi uma hospedeira de Jesus. Maria não recebeu um bebê já pronto no seu ventre, mas ela teve o seu óvulo fecundado. Ela é literalmente a mãe do nosso Salvador. Falando lá para trás, no tempo da tradução da versão latina da Bíblia, é dito que Jesus nasceu ex Mariae, isto é, ele procedeu de Maria, ele tem a carga genética de Maria. Hoje, a ciência nos ajuda um bocadinho. Eu vou falar aqui, espero que o pessoal não brigue comigo como brigou com você, João.
Nós sabemos hoje, geneticamente, que todo ser humano possui 46 cromossomos. 23 recebe do pai e 23 recebe da mãe. Bem, o Zé não tem nada a ver com isto. Ou seja, o pai legal de Jesus. Não existem os 23 cromossomos fornecidos pelo Zé. Mas tem o de Maria, os de Maria estão ali. A carga genética do povo israelita está ali. A ascendência dela é a ascendência de Davi. Está ali. Então, 23 cromossomos, pelo menos, vieram de Maria. Aí a pergunta, e os outros 23? Eu não tenho nenhum constrangimento em dizer que Deus proporcionou sobrenaturalmente isto através da ação de duas pessoas. O Pai e o Espírito Santo. Isso está em Lucas 1, 33, 34, 35. Que fala que envolveu com sua sombra, etc. Houve uma ação miraculosa das duas outras pessoas da Trindade em relação à segunda da pessoa da Trindade que se encarnava. De tal forma que houve a junção das duas naturezas. E nesse ato miraculoso, nesse ato ímpar, sem igual, está lá um homem que possui uma natureza, um ser, um redentor, ainda embrionariamente, que possui a natureza divina e natureza humana. Se a gente perguntar assim, ele é verdadeiramente homem, tendo só 33 cromossomos? Eu pergunto, Adão não tinha... Teve ascendência, Adão? Genética? Não. Deus fez os 60 e 46. 46. Os 46. Deus fez os 46, Deus providenciou sobrenaturalmente toda a carga dos genes de Adão. E por que ele não podia fazer metade no segundo Adão? Agora, nós temos que lembrar que Jesus Cristo não veio de Maria, como barriga de aluguel, disse o doutor João. Ele é homem, verdadeiramente homem, e além disso, ele é um membro da raça humana. Se ele viesse do céu, com toda a sua natureza já prontinha, e Maria fosse apenas o receptáculo daquele ser estranho, esquisito, então ele não seria um membro da raça humana, ele seria um intruso da raça humana, mas ele é membro, ele é um dos nossos, ele é irmãos de seus irmãos de raça. Então, Jesus Cristo não se abrigou em Maria, no seu ventre. Ela é a mãe de Jesus Cristo e toda a herança genética da raça judaica relativa a Davi estava na espermatos de Maria. Claramente. Ok. Tá? Ele é realmente humano. Não é igual... Lembra do Denorex? Parece, mas não é. Não. Ele é mesmo humano. Então, eu acho só dentro dessa discussão, colegas, muito importante a gente entender, né? Essa é a verdade, isso é a declaração bíblica. Eu só acho, às vezes, perigoso, a gente trabalhar com categorias científicas modernas, como Sim. Ilustrado, né? E pode servir para ilustração, mas eu acho que se a gente pegar toda a categoria bíblica, né, que é o conceito de spermatos, que é a semente, e de zera, que é a semente, né, no Antigo Testamento, né, isso é suficiente para a gente entender o que é necessário entender. O que eu quis dizer, Mauro, o que eu quis dizer é que nem a ciência, às vezes, ajuda a gente entender alguma coisa.
Mas nós não precisamos dela para crer. Isso, é só para a gente ser bem cuidadoso. Uma vez eu vi um pastor fazer um estudo cromossômico de Jesus, e aí a gente pode entrar numa área muito perigosa aí, né? Mas vamos lá. Por que a encarnação era necessária? A gente já começou mais ou menos a responder na questão anterior, né? Professor Eber. Há algumas coisas que nós podemos dizer. Primeira delas, a encarnação era necessária por causa do decreto divino de salvar pecadores. Deus definiu antes da fundação do mundo um conselho intratrinitário e no pacto com o seu filho. Decidiu salvar pecadores. E a encarnação foi necessária para que houvesse salvação de pecadores. Porque Deus, o Pai não podia salvar. Isso aqui é feio, né? Vai ser duro. Porque para que houvesse salvação de pecadores, tinha que haver substituto. Para haver transferência de penalidade, tinha que haver substituto. E o substituto tem que ser um igual. Então, o Filho se encarnou para ser igual aos substituídos, que somos nós. Então, era necessária a encarnação para que houvesse salvação de pecadores. Obviamente, uma segunda conclusão aqui é que a encarnação foi necessária por causa da natureza hedionda do pecado. Deus não podia passar por cima, ignorar o grande problema do pecado. Cristo veio ao mundo, o Filho veio ao mundo, tornando-se Jesus Cristo, não é? Ele fez isto para salvar pecadores. Aliás, o nome dele, Jesus, já diz isso. Significa Salvador dos pecados do seu povo. Né? E Jesus Cristo, ele assumiu todos os ofícios que eram próprios dos homens, de profeta, sacerdote, rei, etc. Né? E outra coisa, a encarnação era necessária porque não havia outro meio de redimir pecadores, a não ser por meio de um mediador. Antes de eu continuar, o que é o mediador? O mediador é aquele que tenta estabelecer entre as partes litigantes, em litígio, a paz, a harmonia. Então, para que Jesus Cristo pudesse ser mediador, ele tinha que satisfazer os dois lados. Porque o Cristo Jesus é homem, porque o Redentor é homem, ele pôde satisfazer as necessidades dos homens. Porque o Redentor é divino, ele pode satisfazer as exigências de Deus. Então, ele é igual a um e é igual a outro. Então, ele satisfaz os dois lados litigantes. Então, é necessário que ele fosse homem e Deus, o Redentor, a fim de que pudesse satisfazer tanto a um quanto ao outro. De uns, satisfação de necessidade, de outro, satisfação de exigência. Tá? Então, e a necessidade última está nos desígnios de Deus, o que teologicamente ficou sendo conhecido como o conselho de Deus. Então, a encarnação, um outro ponto aqui que eu quero correr, a encarnação foi necessária por causa da execução da justiça divina. Se Deus não satisfizesse a sua justiça enviando o seu Filho, ele se negaria a si mesmo. Deus não passa por alto dos pecados, não. Deus pune os pecados. Não necessariamente pune o pecador, mas pune os pecados, de tal forma que nenhum pecado fica sem punição. Uns têm os seus pecados pagos pessoalmente, que são os ímpios, e outros têm os seus pecados pagos vicariamente, substitutivamente. Deus tem que fazer justiça. E a expiação, então, ou a
a morte de Cristo, né, a encarnação e morte de Cristo, é algo necessário para que Deus se mostre justo e a fim de que pudesse ser justificador de pecadores. Tá? Redenção de pecadores só existe com a encarnação. É impossível salvar pecadores sem substituição. E não foi o Pai que substituiu pecadores, não foi o Espírito que substituiu pecadores, mas a segunda pessoa da Trindade encarnada, Jesus, o Cristo. Que a matéria de necessidade, o Dr. Eber foi claríssimo aí, não é? Somente um homem poderia morrer no nosso lugar, não é? Somente um homem poderia ter uma vida justa e atribuir o crédito da sua justiça a nós, nos justificar. Tinha que ser um homem para fazer isso. Somente um homem, Deus, poderia nos unir a Deus, né? O Dr. Eber citou muito bem aí o texto, há somente um Deus e mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Era necessário que ele fosse. Tem outras questões que a encarnação também faz, né? A encarnação prova, por exemplo, que a criação material é boa. Então, quer dizer, a matéria é boa. Deus, e a gente sabe disso desde Gênesis, porque Deus, ao criar, ele dizia, né? Ele viu Deus que era bom, tudo que Deus fez é bom, e de fato a matéria é boa. E isso era um problema no início da história da igreja, isso foi um problema por causa da influência do platonismo, do neoplatonismo, do gnosticismo. Essas coisas tinham uma ênfase de que a matéria é intrinsecamente má. E a encarnação lança isso totalmente por terra. A encarnação propicia também uma revelação maior de Deus aos homens, não é? Porque agora nós estamos vendo Deus olhando para um nosso semelhante, né? Ao ponto de Jesus dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, quer dizer, nosso acesso a Deus, ele muda radicalmente. Nosso relacionarmos-nos com Deus, nosso conhecer de Deus se torna uma experiência maior. A encarnação prova o amor de Deus, não é? Que absurdo é esse, que Deus se faz ser humano para resgatar os seus eleitos. Que amor impressionante que é mostrado por essa atitude. A encarnação acaba com as trevas satânicas. É a luz vindo ao mundo, não é? Assim que a encarnação é anunciada pelos anjos, a luz vai brilhar no mundo, e a luz veio ao mundo, e essa luz é o próprio Deus se tornando um de nós, se tornando ser humano. E a encarnação restaura a posição do homem, né? Finalmente, o homem que tinha recebido domínio lá em Gênesis, e que tinha aberto mão desse domínio para Satanás, o homem agora resgata esse domínio por meio de Cristo. Cristo resgata esse domínio para nós, por nós. Então, a encarnação é uma doutrina maravilhosa, cheia de aplicações e de verdades lindas. O João, você falou no começo, você enfatizou, era necessário ser homem, é verdade. Todavia, se ele fosse só homem, ele salvaria um por um, isto é, perfeito, vida por vida. Mas como ele é Deus homem, ele pode salvar muitos. Amém. Porque o Redentor possui as duas naturezas. Ele pode fazer o que fez. Ele pode substituir muita gente, entre as quais você e eu. Amém. Vocês iam, não é? É maravilhoso saber que esse é um plano divinamente bolado lá antes de haver tempo, não é? E executado na história. E nós somos os resultados desta obra. Nós somos os beneficiários dessa obra. Amém. Nós hoje, 2000 anos depois da encarnação, 2000 e poucos anos antes da encarnação, nós recebemos efeitos fantásticos e vamos ainda provar coisas muito melhores, muito maiores, que só quem tem olhos para ver pode vislumbrar de longe. Aleluia. Muito bem, se eu posso ainda contribuir alguma coisa nesse ponto, né, é o fato de que
essa ideia, os conceitos, né, explicados aqui pelo professor Eber, pelo professor João Paulo, eles estão dentro de uma estrutura completa, né, que é a estrutura na qual a narrativa da Escritura nos é apresentada como um todo, que é uma estrutura pactual. É o fato de que Deus, ele sendo trinitariamente pactual, porque Pai, Filho e Espírito Santo trabalham entre si, né, na trindade econômica, essas coisas estão projetadas no homem criado à imagem e semelhança de Deus, ou à imagem e semelhança da divindade. Então, nós também carregamos essa estrutura pactual, tanto é que a gente vive fazendo pactos uns com os outros, né? Mas isso, essa ideia, o conceito, né, da substituição, então, é porque Deus decreta as coisas que ele vai fazer, e ele age de acordo com o seu decreto, e o seu decreto está de acordo com a sua natureza. Então, por isso que o professor Eber pode dizer assim, Deus não podia salvar, assim como Deus não pode pecar. Está fora da natureza dele. E ele não podia salvar, não fosse pelos próprios instrumentos que ele mesmo, dentro dessa estrutura pactual, determinou. Está achando complicada? Você precisa estudar mais teologia, ok? Então, deixa eu falar para você aqui. Nós temos programas de teologia que são completamente online e você pode se tornar um dos nossos alunos aqui no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Nessas linhas que estão aí projetadas de estudo, você pode estudar ou teologia sistemática, ou teologia bíblica, teologia aplicada, ou missiologia, ou as 4 ao longo de um período de tempo. Você precisa ter o que para entrar nos nossos programas de EAD? Você precisa ter um curso superior completo em qualquer área do conhecimento. E você pode se tornar um aluno. Vai lá no nosso site, cpaj.mackenzie.br, e você vai ter aí a oportunidade de conhecer os nossos cursos de EAD. Quem sabe aí no mês de fevereiro do ano que vem, a gente não está dentro da sala de aula juntos, estudando um pouquinho mais de teologia, tá bom? Então fica aí o nosso convite para você. Colegas, nosso tempo urge. Nós já vamos aqui em quase 50 minutos de live, né? E aí, então, nós vamos ter que ser mais rápidos nas nossas respostas para ficar aí dentro de um tempo razoável, ok? Muito bom. Uma pergunta aqui rápida, quem sabe a resposta. É a encarnação uma humilhação? Professor Eber. Sim e não. Deixa-me responder. Deixa-me explicar. Se a encarnação em si mesma fosse humilhação, o Verbo estaria humilhado até agora. Porque ele continua sendo o Verbo encarnado e vai ser assim por toda a eternidade. Não tem volta. Uma vez encarnado, sempre encarnado. Nunca vamos ter somente o Verbo mais, nunca. Então, a encarnação em si mesma não é humilhação, porque você vai ver Jesus Cristo em corpo e alma humanos e jungido indissoluvelmente, inseparavelmente, imutavelmente à sua natureza divina, tá? Então, a encarnação, nesse sentido, não foi e nunca será humilhação. Todavia, eu disse sim e não. Sim, a humilhação é uma encarnação em que sentido? Em que quando Jesus Cristo assumiu a morfê theou, ou seja, a forma de homem, ele assumiu a natureza humana com os resultados da queda. Lembra que eu mencionei aquele texto que em carne pecaminosa?
Deus enviou o seu Filho e ele assumiu carne pecaminosa, ou seja, ele assumiu a humanidade nossa com os resultados da queda. Então, o seu estado de humilhação durou todo o tempo em que ele esteve conosco aqui, antes da ressurreição. Os 33 anos, digamos, de Jesus foram anos de humilhação, porque desde o seu nascimento, onde não teve lugar para ele nascer, até ele terminar, quando continua não tendo lugar para morar, do começo ao fim de sua existência entre nós, ele foi humilhado. Só isso, eu tenho um livro só que trata só disso. Então, a humilhação nesse sentido, a encarnação nesse sentido é humilhação. Porque ele assumiu a natureza humana. Bom, a natureza humana ele tem até agora, mas com os resultados da queda. Quando ele ressurgiu dos mortos, os resultados da queda desapareceram. Você pode ver isto na alma dele e no corpo dele. Você pode ver Maria, por exemplo, que era muito familiar a Jesus, não tê-lo conhecido ali no jardim, ali no horto. Porque havia alguma mudança na fisicalidade dele. As rugas, o varão de dores que ele foi, já não mais tornavam claros a aparência dele. Então, o estado de humilhação durou de sua humilhação até... o estado de humilhação durou desde o seu nascimento até a sua morte. Mas hoje ele continua sendo encarnado, mas não é humilhado mais. Tá? Então, é importante que você entenda isto. Eu respondi à pergunta, é encarnação uma humilhação? Sim e não. Tá? Eu espero que tenha sido claro na minha afirmação. Uma coisa que eu acho bastante interessante e que eu acho bom explicar, né, para quem nos ouve nesse momento, é que para entender bem a questão das naturezas, né, da natureza de Cristo, nós temos que estudar a ontologia, a natureza do ser. E o que eu vejo muitas vezes, até na própria compreensão evangélica geral, é que as pessoas não têm boa compreensão da própria natureza do ser humano, né? Então, por exemplo, às vezes eu faço a afirmação assim, olha, se Deus te criou macho, você vai ser macho eternamente. Então, quando você morrer e seu corpo biológico aqui se desfizer e voltar a ser pó, e você passar esse estado intermediário até a ressurreição, seja o ímpio, seja o crente, até a sua ressurreição, você vai continuar sendo ou macho ou fêmea. Não tem outra condição. Isso é uma coisa importante, inclusive, nesses tempos que a gente tem aí da questão da definição, das definições de gênero, não sei o que. Esse é um conhecimento teológico importante, né? Então, o ser humano, ele não pode tornar-se divino, e Deus não pode deixar de ser Deus, ele não pode tornar-se meramente humano. Por isso que essa questão é tão misteriosa com relação à pessoa de Cristo. E aí, então, essa importante observação, não é, sobre a humilhação na encarnação, porque Jesus, ou a segunda pessoa da Trindade, o Verbo, assume uma natureza humana que é caída, porém sem nunca pecar, e essa é uma questão que a gente não vai conseguir responder lá, até porque ela já foi respondida, não é? Hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo encarnado, porque ele encarnou e ele foi ressuscitado em corpo, não é? Ele continua sendo verdadeiramente homem, porque aí está esse mistério, não é? Só que hoje exaltado, não mais humilhado. Deixa eu só dar uma dica para ilustrar o que eu disse antes. Qual é a diferença entre limitação
e alguma coisa de carne pecaminosa. Por exemplo, Jesus Cristo comia. Jesus Cristo dormia. Isso é próprio da finitude. Segundo a sua natureza humana, ele é homem. Ele precisava descansar, ele precisava comer, precisava beber. Por isso que ele diz, tenho sede, tenho fome, etc. Todavia, o que ele teve na sua humilhação e não terá mais é angústia, que é resultado da queda. Dor, enfermidades, pavor, coisas dessa natureza, que são resultado da queda. Estas coisas, uma vez ressuscitado, ele não teve mais. Ele não chora mais. Não tem as dores que ele teve enquanto esteve conosco aqui. Ele não será nunca mais um homem de dores, que sabe o que é padecer. Nunca mais. Essas coisas vieram até que ele ressuscitasse. Muito bem. Não sei se o professor João Paulo tem mais alguma observação aí dentro dessa área. Passo para frente? Então, vamos lá. De novo, vamos tentar ser sucinto aqui. Quais são as fases da encarnação? Tem a ver também com a outra questão. Dr. Eber. Ok. Eu dividiria em duas. A encarnação tem duas coisas. Tem concepção e nascimento. Só para ser bem resumido. Concepção é sobrenatural. Porque a ação do Pai e do Espírito em Maria foi alguma coisa não somente espetacular, mas misteriosa, alguma coisa incompreensível que supera a nossa capacidade de compreender. Porque para nós é difícil pensar em uma criança sem participação de um homem. Tá? Então é sobrenatural. É miraculosa a encarnação. Para fazer bem resumido, o nascimento não tem nada de sobrenatural. O nascimento é alguma coisa natural. Ele nasceu pelas vias que uma criança toda nasce. Todavia, ainda que fosse natural o nascimento de Jesus Cristo, ele nasceu como todas as crianças nascem pelos mesmos canais, o seu nascimento foi acompanhado de sinais sobrenaturais. Tá? Ninguém viu a concepção, ninguém pôde partilhar de alguma coisa da concepção. A própria Maria falou, Senhor, mas como é que isso é possível? Eu não tive ninguém, eu não tive relação com ninguém. Maria era uma noiva, uma comprometida, diferente dos tempos de hoje. Hoje, uma moça, antes de comprometer-se, ela já se deu, já se entregou. Maria era da moda antiga. Eu digo moda antiga, é a moda boa, a moda correta. Ela nunca tinha conhecido ou tido relações com homens quaisquer. Então, ela mesmo não sentiu nada. O Espírito Santo está trabalhando em mim, está injetando em mim. Nada disso. Foi alguma coisa espetacularmente sobrenatural e imperceptível. Ela começou a perceber quando as modificações do seu corpo vieram. Ela soube antes de conceber, mas ela não teve as coisas que uma mulher tem quando concebe uma criança. Agora, o nascimento foi natural. Perfeitamente natural, ainda que acompanhado de uma estrela, acompanhado de fatos sobrenaturais que não dá tempo de falar hoje. Mas são essas duas fases da humilhação, da encarnação, concepção e nascimento. Muito bem. E aí, agora caminhando então para a nossa última questão, eu precisava de um especialista em heresias, então chama aí o professor João Paulo. Professor João Paulo, cita aí para a gente algumas heresias ligadas à encarnação.
Não estou ouvindo o seu som, João. Eu vou falar de duas que têm mais a ver com a área bíblica, e eu vou deixar aquelas heresias mais da área sistemática para o doutor Heber arrematar. Então, eu queria falar da questão da kenosis, né? O texto lá de Filipenses 2, e eu vou ler o texto pela importância dele para esse assunto. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo ou escravo, tornando-se semelhante a seres humanos e reconhecido em figura humana. Essa palavrinha aqui do versículo 7, que ele a si mesmo se esvaziou, no grego é a palavra kenosis. E a partir dessa palavra, que fala sobre o esvaziamento da segunda pessoa da Trindade, o esvaziamento do verbo, autoesvaziamento do verbo, surgiu uma heresia que afirmava que Jesus abriu mão completamente da sua divindade. Ele esvaziou-se da sua divindade ao ponto de deixar de ser Deus, ou ao ponto de não conseguir usar a sua divindade, entre aspas, usar a sua divindade quando quisesse, ou esvaziou-se temporariamente para depois recuperar a sua divindade. E nada disso é verdade. Jesus Cristo... Aliás, essa tradução é a Nova Almeida atualizada, e eu achei muito legal a maneira que eles traduziram o versículo 5, né? Ele não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ou seja, ele autoimpôs-se uma limitação de assumir a humanidade e de temporariamente não lançar mão o tempo todo dessa divindade. Ele poderia fazê-lo. Qualquer hora que ele quisesse, ele poderia agir como Deus. A pessoa de Jesus poderia agir como Deus em qualquer momento que quisesse. Mas ele decidiu não fazê-lo nesse esvaziamento. Então, ele nunca deixou de ser Deus. Em nenhum sentido ele deixou de ser Deus. Em nenhum sentido ele se esvaziou da sua divindade. A outra heresia que eu gostaria de falar, que tem a ver com a área bíblica, também com a área sistemática, é claro, mas é o adocionismo. Por quê? Porque nessa heresia, o que é afirmado é que Jesus era um ser humano, e simplesmente um ser humano, filho de Maria e José, ou filho de algum outro homem com Maria. Ele era um ser humano nascido de maneira natural. Em algum momento da sua caminhada, e alguns apontariam para o batismo de Jesus, ele foi adotado como filho de Deus. Então, nesta heresia, notem que nós estamos falando de heresias, gente. A gente não está recomendando, não está dizendo que está certo. Isso é um erro grave. Nessa heresia, Jesus foi um ser humano que foi adotado como filho de Deus, assim como os reis de Israel e de outros povos do Oriente Médio antigo eram adotados como filhos de Deus. Isso também é uma heresia, não é verdade. Jesus Cristo nasceu de maneira milagrosa, como nós temos falado abundantemente aqui nessa live. Jesus Cristo é Deus que se encarnou, Deus, segunda pessoa da Trindade, o Verbo que se encarnou e habitou entre nós. Então, ele nem deixou de ser Deus, nessa heresia kenótica, e nem ele era um ser humano que foi simplesmente adotado como filho de Deus nessa heresia chamada adocionismo. As outras, arianismo e outras coisas, eu deixo para o Dr. Heber. Eu vou falar só mais uma. Esta é comum entre evangélicos, que não tem muita coragem de afirmar a real, verdadeira e completa humanidade de Jesus. Eles acabam negando a plena humanidade. Mas, com medo de ferir a divindade, eles não afirmam essa plena humanidade. Então, eles dizem, por exemplo, que Maria foi o receptáculo de um Salvador que veio do céu. Toda a natureza humana de Jesus Cristo foi colocada em Maria, veio pronto do céu. Então, essa heresia precisa ser trabalhada, refutada corretamente, porque
isto evangélicos fazem com medo de mexer ou ferir a divindade de Jesus Cristo, afirmar a plena humanidade, afirmar a carga genética dele, do povo de Israel. Não diminui nada a divindade. As duas coisas andam juntas e unidas, inseparáveis, imutáveis, perfeitas. E então, ele realmente é filho de Maria, não no sentido romano, mas ele é filho de Maria, ele é filho de Deus. Uma outra heresia, que eu nem sei se tem nome, doutor Heber, o senhor me ajude caso tenha, é a afirmação de que Jesus tinha um corpo humano, mas a parte imaterial fosse do Espírito de Deus, não é? Não, alguns aceitam, João. Evangélicos, essa afirmação errada, como se ele não fosse uma alma humana. A parte imaterial é o verbo. Isso. A parte física é o homem. Isso. Aí Jesus Cristo é meio humano. Exatamente. Tá? Ele tem, na verdade, ele tem corpo humano, com todas as propriedades, e tem uma alma humana. Isso é fácil de ver na Escritura. Eu sei que alguns não estão acostumados a ver isso, mas é fácil de ver. Por exemplo, ele pensava como Deus e pensava como homem. Ele tinha volições divinas e volições humanas. Ele tinha afeições divinas e humanas. Isso significa que ele tinha alma humana, porque é a alma que tem afeições, é a alma que tem intelecções, é a alma que tem volições. Ele tinha uma alma humana, mas ele pensava como Deus, ele sentia como Deus e ele tomava decisões como Deus. Então ele possuía a alma humana, o corpo humano, assim como a natureza divina. Amém. E certamente, né, tem muita coisa para ser estudado aí nessa questão, né, das duas naturezas, de como o Senhor viveu, né? Tem gente, Jesus, então, ele nasceu da Virgem Maria, e ali ele já era, porque ele é Deus, então aquela criança já era uma criança onisciente. Mas tem gente que imagina que, inclusive, ao longo do ministério de Jesus, né, algumas pessoas veem as histórias e falam, aqui ele pergunta quem me tocou, era uma pergunta retórica? Não, ele queria saber mesmo quem o tinha tocado, né? E esse tipo de relato, né, dessa narrativa que mostra bem a humanidade de Cristo, ao mesmo tempo sendo completamente divino, sendo Deus, né? Então são realmente mistérios que a gente precisa olhar para a Escritura, estudar e procurar da melhor forma possível entender, ainda que mistérios de fato, se são ou Deus diz com todas as palavras o mistério que foi revelado, ou a gente vai ficar sem saber assim mesmo, né? Colegas, já passamos do nosso tempo, deem aí o seu boa noite, Feliz Natal, né, para a turma que está nos ouvindo hoje, porque nós estamos aí nessa semana de celebração da encarnação do Verbo. Então, professor Heber, professor João Paulo, deem aí o seu boa noite, por favor. A todos que nos veem e nos ouvem esta noite, nós desejamos um Natal cheio da graça divina. Tente se livrar o quanto você puder das tradições humanas, simplesmente humanas. Na sua casa, se você puder, leia a Escritura, leia os muitos textos que tratam da encarnação. Ore a Deus agradecendo a vinda do seu Filho ao mundo. Cante louvores. Não cante simplesmente as canções tradicionais de Natal, mas aquelas que fazem sentido biblicamente. E sejam felizes e desfrutem das bênçãos que nos advêm. Bênçãos meritórias, não méritos seus. Mérito de Jesus Cristo, e você é o depositário disto, você é o beneficiário disto. Deus o abençoe nestas semanas
de santas celebrações. Amém. Aos nossos ouvintes e o pessoal que tem nos acompanhado aí durante o ano nas nossas lives, nosso muito obrigado por nos acompanharem, por apoiarem, por nos abençoarem também de várias formas. E eu gostaria de terminar com uma palavra de aplicação, Mauro, ao dizer para você que nos ouve, talvez você conheça essas coisas, mas ainda não tenha entregado o seu coração para o Salvador. Talvez você tenha ouvido dessas coisas, esteja aí querendo saber um pouco mais a respeito do cristianismo, esteja tentando entender um pouco mais a respeito do Natal. Cristo se fez homem para poder nos aproximar de Deus, ele se fez homem para ser o nosso mediador e para possibilitar a nossa salvação, a nossa justificação e a nossa união com Deus. Então, é possível que você nos ouça e ainda precise ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, e ainda é tempo de fazer isso, ainda é tempo de entregar o seu coração a esse Deus homem que vai te aproximar da pessoa de Deus, que morreu. Ele foi homem e ele morreu uma morte humana verdadeira, mas por ser Deus, essa morte serve para a salvação de muitas pessoas, de todos aqueles que foram eleitos por Deus. Então, venha à fé, se você ainda não veio, ame o Senhor Jesus Cristo. Muito bom, essa realmente é a mensagem que nós precisamos sempre falar no Natal, do Natal e constantemente. Uma palavra aqui sobre a nossa escola, gente. Nossa escola, ela existe por causa de Jesus Cristo. Ela existe por causa da encarnação do Verbo. E nós existimos para servir a este Senhor. Eu quero mais uma vez convidar você aí ao nosso site. Estão aí os nossos programas de especialização, mestrado, doutorado. E eu quero que você saiba que, se porventura for estimulado a estudar conosco, nossa alegria e nosso prazer vai ser apresentar a você mais sobre a pessoa desse nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa escola existe para isso. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo, é transmitir uma teologia que seja bíblica na sua essência e que ensine os nossos alunos a amarem mais esse nosso Senhor, o Verbo encarnado. Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê um Natal cheio de graça, cheio da bondade para você apresentar também a outras pessoas esse nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite para você. Esse ano ainda temos uma última live, na última segunda-feira do ano. Você é nosso convidado a estar conosco e nos vemos então depois no ano que vem. Que Deus lhes abençoe. Até mais. Tchau, tchau.